Bom dia, Jornal da Amealhada está nos Bombeiros Voluntários da Amealhada. Estamos com o Comandante Nuno João. Quer-nos explicar um pouco como é que tem sido este comando destas equipas aqui nos Bombeiros Voluntários da Amealhada? Sim, portanto, nesta altura do ano estamos num dispositivo especial de combate a incêndios rurais. Temos as equipas reforçadas, portanto, temos cá 7 elementos que reforçam, que fazem parte desse dispositivo, que estão prontos para responder às ocorrências de incêndios rurais. Portanto, sempre que é necessário, o Comando Subregional aciona-os e eles então vão para as ocorrências na região de Coimbra e fora da região de Coimbra. Sim. Quantos elementos é que têm os bombeiros voluntários? Os bombeiros voluntários da Amealhada têm 64 elementos no quadro ativo. Está a decorrer, desde janeiro deste ano, uma escola de estagiários com 15 elementos, portanto 15 estagiários que queremos que no final deste ano, 2026, sejam promovidos a bombeiros de terceira. Quantas equipas é que formam permanentemente? Ora bem, os bombeiros voluntários da Amealhada têm uma equipa de saúde que guarnece a ambulância do INEM 24 horas por dia, 7 dias por semana, e depois temos 2 equipas também, que portanto são elementos profissionais, e depois também temos 2 equipas que são as conhecidas EIPs, equipas de intervenção permanente, que fazem o horário de segunda a sexta-feira entre as 7 da manhã e as 22. Portanto, acaba por ser um trabalho voluntário, bombeiros voluntários, mas o trabalho é profissional. Sim, portanto, hoje em dia não podemos depender só do voluntariado para a resposta às ocorrências, que são cada vez em maior número e também mais complexas. Portanto, há que ter uma primeira intervenção profissionalizada, que ainda não está, mas os bombeiros voluntários caminham nesse sentido. E têm frequentemente formação também, não é? E têm frequentemente formação, seja formação de atualização, seja formação para promoção, para o posto seguinte. Muito bem. Perguntava-lhe também como é que tem sido como comandante, como é que tem sido a sua experiência aqui nos Bombeiros Voluntários e se quiser explicar-nos um pouco do seu percurso como bombeiro. Sim, então começamos pelo percurso. Sim. Eu entrei aqui nos Bombeiros Voluntários da Amealhada em 2002 como estagiário, portanto fiz a escola de estagiário e depois fui promovido a bombeiro de terceira. Depois, com o convite do meu antigo comandante, fui adjunto de 2012 a 2014 e desde 2014 que sou comandante dos Bombeiros Voluntários da Amealhada. A experiência, ora bem, em termos temos de dividir o trabalho de um comandante na parte operacional e na parte de gestão dos recursos humanos. E aí sim onde apresenta mais dificuldades. Trabalhar com pessoas tem sempre as suas coisas boas e menos boas. Gerir pessoas, profissionais e voluntários não é fácil, porque estamos aqui a falar de 2 universos completamente diferentes. E temos que equilibrar, porque os profissionais não são suficientes para assegurar os serviços e as ocorrências, e os voluntários, por causa dessa condição, também não conseguem assegurar todo o serviço. Portanto, temos que trabalhar com estas 2 dimensões em paralelo e às vezes não é fácil gerir isso. E nesta fase mais onde há mais meios, pelo menos pré-posicionados, como é que tem sido essa gestão? Ora bem, como eu disse, os bombeiros voluntários, os bombeiros vão ter sempre a componente voluntária, porque a componente profissional não é suficiente para todas as ocorrências. Então, muitas destas equipas do dispositivo especial de combate a incêndios são formadas por voluntários
que ou por férias ou porque conseguem, trabalham por turnos e conseguem preencher a escala destas equipas, portanto, estarem cá. E é nessas duas dimensões que nós temos também de trabalhar, portanto, sendo que os profissionais, obviamente, serão aqueles que têm mais, nesta fase, têm mais trabalho. Sim. Em termos de incêndios este ano, como é que... Isto fazer balança meio do campeonato, sim, às vezes não é bom. Até agora, no nosso concelho, felizmente, não tem havido ocorrências significativas, portanto, tivemos aqui um incêndio ali na zona de Barro, mas não foi nada de especial ou de significativo. Temos sido acionados para fora, portanto, Valpassos, Vozela, Águeda, Aveiro, portanto, temos o normal, portanto, até agora as coisas têm corrido bem. Relativamente a transportes de doentes, tanto urgentes como, imagino que tenham também ambulâncias de transporte não urgentes, sim, como é que se articula aqui com... Ora bem, essa é outra componente que o nosso Corpo de Bombeiros tem, que é a emergência pré-hospitalar e o transporte de doentes não urgentes. Emergência pré-hospitalar, nós somos posto de emergência médica, portanto, temos a obrigação de ter uma ambulância sempre disponível para onde o CODU, que é o Centro de Orientação de Doentes Urgentes, indicar. Depois temos mais 3 ambulâncias que normalmente também fazem parte do sistema integrado de emergência médica, de forma a podermos também acudir a outras ocorrências. E essa é a parte que está profissionalizada, assim como o transporte de doentes não urgentes, que temos e que queremos manter, porque, acima de tudo, há uma coisa que nós não nos podemos esquecer, que é a nossa componente social. E essa componente social traduz-se muito no transporte de doentes não urgentes, porque é transportar pessoas para fisioterapias, consultas e outros tratamentos, e o contacto que os bombeiros têm com essas pessoas é muito importante, porque daí é um contacto muito próximo, porque são pessoas que são transportadas por nós há muito tempo, e muitas vezes os bombeiros também servem de ponte entre essas pessoas e outras valências sociais. Outras valências sociais, exatamente, e também servem de ponte e também servem de alerta para quando idosos sozinhos ou sem condições, etc., também fazemos essa ponte com a Câmara Municipal, com os serviços sociais. Qual é que tem sido o principal desafio no meio de tudo o que já explicou? Qual é o principal desafio? O principal desafio incide exatamente naquilo que é mais importante nos bombeiros, que é a componente humana. Porque é muito fácil comprarmos comprar um veículo, comprar um equipamento. Agora, a pessoa, o bombeiro ou a bombeira, é realmente o grande foco da nossa associação e dos corpos de bombeiros voluntários, porque, costumamos dizer, um bombeiro não se faz de um dia para o outro. Estamos em constante aprendizagem e cada vez mais é difícil captar pessoas para este tipo de voluntariado, que é muito, muito exigente. Para terem uma noção, um bombeiro voluntário dorme aqui no quartel, porque faz serviços, pelo menos portanto, num somatório de um ano, 30 dias. Pelo menos. Portanto, estamos a falar, no mínimo. Repare o que é tirar um pai ou uma mãe a uma família 30 dias. Temos bombeiros que trabalham por turnos e que mesmo assim passam cá este tempo no quartel, portanto, para além de toda a formação obrigatória, e também depois, quem tem gosto pela área dos bombeiros vai tirando outras formações que também são muito importantes. Portanto, é um voluntariado muito, muito exigente.
Acaba por envolver as famílias dessa forma indireta, mas há também muitos corpos de bombeiros que têm tradições familiares. Sim, sim. Nós temos aqui pais, filhos, avós, tios, tias, portanto, temos aqui uma série de laços familiares, pessoas que se casaram porque se conheceram aqui enquanto bombeiros. Temos aqui uma série de laços familiares que também é isso que fortalece uma corporação e que dá corpo a uma corporação. E isso é uma característica dos bombeiros voluntários, que é muito importante. Exatamente. Perguntava-lhe ainda relativamente a este futuro centenário, não é? Que está quase a chegar. O que é que têm preparado? O que é que já estão a pensar fazer? Eu sei que ainda falta algum tempo, falta cerca de um ano, não é? Sim. Mas o que é que estão a pensar fazer e o que é que gostariam de ter em termos de equipamento? Que é mais concreta a pergunta assim. Sim. O que é que gostaria de ter em termos de equipamento no 100º aniversário daqui, relativamente do ano? Ora bem, queremos a partir de janeiro ter uma série de iniciativas muito viradas para a população, portanto, que vai envolver alguns espetáculos no cineteatro e outros eventos que vão ser promovidos por nós e por grupos amigos dos bombeiros. Depois, portanto, esse programa já está a ser trabalhado, irá depois ser divulgado em janeiro. Portanto, mas vai ter uma série de iniciativas também culturais muito voltadas para a nossa população. Depois, o centenário que acontece no dia 26 de julho de 2027 não será propriamente festejado nesse dia, porque, como deve compreender, julho é aquele mês faz parte daqueles meses de verão em que a probabilidade de incêndio é muito grande e não queremos ver a nossa festa estragada, nem queremos deixar de estar disponíveis para isso, para os incêndios. Portanto, irá ser depois adiado, aí a data ainda não está definida, mas para outubro, novembro. Em termos de equipamento que gostaria de ter? De equipamento, o que é que nós gostaríamos de ter? Nós agora vamos receber, novembro, um veículo de combate a incêndios florestais, novo, portanto, fruto de um concurso que está a decorrer pela CIM de Coimbra, pelos ITIs da CIM de Coimbra. Vai ter também algum apoio da Câmara Municipal e o restante será a própria associação. Portanto, nós, em termos de combate a incêndios florestais, ficamos em termos de equipamento de veículos com aquilo que necessitamos. Depois também o nosso veículo urbano de combate a incêndios também está neste momento a sofrer uma profunda remodelação, portanto está a ser recondicionado, melhorado, porque já é um veículo com cerca de 25 anos e que já necessitava disso. O que nós necessitamos realmente é de um veículo de desencarceramento novo, porque é uma realidade que nós temos muito presente, porque a autoestrada entre aqui o nó da Mialhada e Aveiro Sul e o nó da Mialhada e Coimbra Norte faz parte da nossa área de intervenção, ou seja, somos a primeira corporação a intervir nesse troço. E que faz com que, em termos de acidentes rodoviários, infelizmente, tenhamos alguns. E o veículo que nós temos já tem 25 anos, apesar de ter material mais recente, mas já não responde da forma que gostaríamos a esta realidade dos acidentes rodoviários. Muito bem, continuando a falar de equipamentos e agora talvez um pouco de tecnologia, temos atrás de si um dos sistemas de apoio à gestão das ocorrências, estamos a ver, é o SADS, que é o da CIM de Região de Coimbra. Temos o SADS, que é a videovigilância florestal da CIM de Coimbra, em que temos acesso, todos os corpos de bombeiros da região de Coimbra têm acesso a ele, que
permite aqui uma monitorização das diferentes áreas de intervenção e também a validação neste caso, de incêndios florestais. Depois também podemos ver aqui uma outra ferramenta, que é o FER Monitorização, que é disponibilizado pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, que nos permite monitorizar também os incêndios em Portugal continental. É uma ferramenta importante, permite antecipar e, quando estamos na ocorrência, permite também gerir essa ocorrência normalmente de incêndios florestais. Em termos tecnológicos, a nossa associação tem vindo também a investir muito nessa área, em ferramentas de apoio à decisão. Temos um drone, que não é aquele que gostaríamos de ter, mas temos um drone que nos permite também, muitas vezes, captar imagens em tempo real. Temos uma equipa que normalmente trabalha com o drone. Depois também já tínhamos investido em comunicações de satélite. Antes desta distribuição do equipamento pela CIM de Coimbra, nós já tínhamos esse investimento feito aqui no quartel, portanto, não se pode dizer nunca, mas dificilmente ficaremos sem comunicações no quartel. Aliás, a grande prova, tivemos 2 provas disso, foi o apagão em 2025 e agora as tempestades em 2026. O nosso quartel ficou sempre com comunicações, conseguimos comunicar com o Comando Subregional e com as outras corporações que também tinham o mesmo sistema Starlink. Esta distribuição feita pela CIM de Coimbra também nos veio portanto, veio-nos permitir termos agora também comunicações satélite móveis, que também é importante. O Governo quer voltar a colocar os comandos subregionais ao nível distrital. Qual é que é a posição como comandante e aqui dos próprios bombeiros da Amealhada? Sim, a posição dos Bombeiros da Amealhada, a Associação dos Bombeiros da Amealhada, é que, e já nos manifestámos ao Sr. Ministro da Administração Interna por 2 ocasiões, é que estamos totalmente contra essa regressão para os comandos distritais. Por vários motivos. Em termos de investimentos, portanto, quase todos os investimentos para a proteção civil e para os bombeiros têm sido feitos através das CIMs. Portanto, creio que aí íamos, se neste momento, e muito bem, pertencemos à CIM de Coimbra e a proteção civil e os bombeiros estão ao nível da CIM de Coimbra, ou seja, estamos todos alinhados numa lógica subregional ou da região de Coimbra, naquilo que é necessário em termos de investimentos para bombeiros e proteção civil. Imagine-se agora que o Concelho da Amealhada continua a pertencer à CIM-região de Coimbra e os bombeiros da Amealhada e da Pampilhosa passarem a pertencer ao Comando Distrital de Aveiro. Ou seja, ficamos completamente desfasados do que é uma lógica de região em termos de investimentos em proteção civil e bombeiros, porque estamos a trabalhar num outro distrito, com características diferentes, a nível de bombeiros, com outra lógica de investimentos e que não faz sentido nenhum. Também é necessário ver que neste caso, a proteção civil e os bombeiros é que estão alinhados de uma forma correta, ou melhor, agrupados de uma forma correta, neste caso em CIMs. As forças policiais, GNR, PSP, estão numa lógica ainda distrital, mas, a nosso ver, devem ser eles a alterar essa lógica, porque hoje em dia a divisão administrativa do país é baseado nas NUT 3, que são as regiões ou as sub-regiões. Portanto, é nessa lógica que nós queremos continuar e também porque, a nível operacional, apesar de termos uma ótima relação com os bombeiros do antigo distrito de Aveiro,
neste momento, toda a lógica, todo o fluxo da nossa população, do concelho, toda a lógica operacional, toda a ligação operacional tem muito a ver com a região de Coimbra. Portanto, acho que nestes últimos portanto, esta alteração foi em janeiro de 2023, portanto, nestes 3 anos e meio, creio que a nível de investimentos ficámos a ganhar e a nível operacional também ficámos a ganhar. Portanto, esta posição também já foi manifestada a nível do município de Amialhada, pelo Sr. Presidente da Câmara, e também em sede da CIM da região de Coimbra, que não faz sentido nenhum haver este desfazamento. Também o Concelho de Mortágua também tem-se manifestado favorável, continuemos com esta divisão. Relativamente às instalações aqui do quartel, estão previstas melhorias? Quer-nos explicar um pouco? Sim, portanto, nós tivemos aqui obras de cerca de 6, em 2020-21, uma remodelação profunda do nosso quartel, da área operacional, e, por sugestão dos bombeiros, este ano iremos aproveitar um espaço existente aqui no quartel, remodelá-lo para o tornar uma segunda sala de bombeiros, principalmente nesta época de verão, em que as equipas estão reforçadas, temos mais gente no quartel, torna-se necessário criar aqui um outro espaço que lhes permita aos bombeiros terem mais conforto, e então iremos fazer, a direção tem isso previsto até ao final do ano, de fazer essa remodelação. Também uma outra área importante, e vamos aproveitar essa remodelação para o nosso ginásio, para também ser melhorado. Muito bem. Para terminar, perguntava se quer deixar uma mensagem à população nesta fase de verão. Sim, é muito importante, principalmente a nossa população no Concelho de Amialhada, que mantenha o comportamento que tem tido, exemplar. Não temos tido, felizmente, comportamentos negligentes que depois possam levar a incêndios rurais, o que é muito importante. Portanto, continuem a seguir os conselhos das autoridades e continuem a agir da forma como têm feito até agora. E uma pergunta, esta é mesmo para terminar, onde é que se vê daqui a 10 anos dentro dos bombeiros? Não sei. Não consigo responder. Tudo isto é muito volátil, portanto, e tudo isto são projetos. Não consigo responder. Não consigo responder a essa questão. Está respondido. Muito obrigada. Obrigado.